Olá, boa noite. Eu sou William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 4 de maio. O plenário do Supremo Tribunal Federal já tem maioria de votos para derrubar o decreto do ex-presidente Jair Bolsonaro, que concedeu indulto ao ex-deputado Daniel Silveira. Esse é um dos destaques de hoje, que você acompanha também nesta edição. O Supremo decide que foro para julgar ações contra estados e Distrito Federal se limita ao respectivo território. TSE caça mandatos de prefeito e vice-prefeito de Brusque, em Santa Catarina, e torna inelegível o empresário Luciano Hang. E ainda, tudo sobre a campanha da Defensoria Pública para dar visibilidade aos direitos das pessoas com deficiência. O Supremo Tribunal Federal já conta com a maioria de votos para anular o decreto presidencial que concedeu um indulto individual ao ex-deputado Daniel Silveira, condenado pela Corte a pena de 8 anos e 9 meses pelos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. Mais informações com a repórter Marta Ferreira. Daniel Silveira foi condenado pelo Supremo a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado por estímulo a atos antidemocráticos e ataques a ministros do tribunal e instituições como o próprio STF. Também foi condenado à perda do mandato, à suspensão dos direitos políticos e ao pagamento de multa de R$ 212 mil. Só que no dia 21 de abril do ano passado, um dia depois da condenação, o ex-presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que concedeu perdão da pena de Daniel Silveira. Na prática, o decreto de indulto individual extinguiu a prisão e o pagamento de multa. 4 partidos, PDT, Rede Sustentabilidade, PSOL e Cidadania, questionam o decreto, alegando violação aos preceitos fundamentais da impessoalidade e da moralidade. O caso foi levado a plenário, que julga se ele é válido e se pode produzir efeitos, uma vez que foi dado antes do caso estar finalizado em definitivo. A relatora das 4 ações é a presidente ministra Rosa Weber. Ela votou pela anulação do decreto por considerar que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, agiu com desvio de finalidade ao editar o decreto. Segundo ela, o ato foi editado sem observar o interesse público, mas com o único objetivo de beneficiar um aliado político do ex-chefe do Executivo Federal. O chefe do Poder Executivo Federal, ao assim proceder, não obstante detivesse aparentemente competência para tanto, subverteu a regra e violou princípios constitucionais, produzindo o ato com efeitos inadmissíveis para a ordem jurídica. A concessão de perdão a aliado político pelo simples e singelo vínculo de afinidade político-ideológica não se mostra compatível com os princípios norteadores da administração pública, tais como a impessoalidade e a moralidade administrativa. Tal proceder, na realidade, revela uma faceta autoritária e descumpridora da Constituição Federal, pois faz prevalecer os interesses políticos pessoais dos envolvidos em contraposição ao interesse público norteador da atividade estatal. Admitir que o presidente da República, por supostamente deter competência para a edição de indulto em tais condições, pode criar ao seu entorno um círculo de virtual imunidade penal, é negar a sujeição de todos ao devido processo legal, permitindo a sobreposição de interesses meramente pessoais e subjetivos aos postulados republicanos e democráticos. Não se pode aceitar a instrumentalização do Estado, de suas instituições e de seus agentes para, de modo ilícito, ilegítimo e imoral, obter benefícios de índole meramente subjetivos e pessoais, sob pena de subversão, repito, dos postulados mais básicos do Estado de Direito. Na retomada do julgamento, os ministros Nunes Marques e André Mendonça
divergiram da relatora. Defendo que não se pode negligenciar o fato de que o poder estatal, limitado pelo mecanismo constitucional do indulto, é precisamente o limite dado ao Poder Judiciário. E o poder limitante, a quem o Constituinte, desde 88, atribuiu a missão de contrabalança em relação ao Instituto, é o Poder Executivo. O decreto presidencial de concessão do indulto ao acusado reveste-se assim de constitucionalidade, que não restou afastada pelos fundamentos apresentados na presente arguição de descumprimento do preceito fundamental. Tal presunção de constitucionalidade, qualificada pela orientação que esta Suprema Corte firmou no exercício da jurisdição constitucional na mencionada DI 5874, confere ao ato eficácia plena e imediata, com a vinculação para o Poder Judiciário e desautoriza, data vênia, a compreensão no sentido de se prosseguir com a imposição de quaisquer medidas cautelares ao indultado. A sessão plenária do STF terminou agora há pouco. A repórter Marta Ferreira acompanhou e traz mais informações para a gente. Marta, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Na sequência da sessão, votaram os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. Todos acompanhando o voto da relatora pela anulação do decreto presidencial por entender que houve desvio de finalidade, que não havia interesse público e foi dado apenas para beneficiar um aliado político. Depois do voto da ministra Carmen Lúcia, o julgamento foi suspenso. Ainda faltam votar os ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes, mas já há maioria formada para declarar a nulidade do decreto presidencial. Lembrando que Daniel Silveira foi preso em fevereiro deste ano no Rio de Janeiro por determinação do ministro Alexandre de Moraes por descumprimento de medidas cautelares determinadas pelo Supremo Tribunal Federal. William. Obrigado, Marta. A Polícia Federal marcou para a próxima segunda-feira, dia 8, o novo depoimento do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Ele deve prestar esclarecimentos no caso em que é acusado de interferir na Polícia Rodoviária Federal durante o segundo turno das eleições de 2022 para impedir que eleitores do então candidato Lula pudessem votar. Torres está preso por suposta omissão nos atos de 8 de janeiro, período em que respondia pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. O Supremo declarou inconstitucional a regra que permitia que os estados e o Distrito Federal pudessem responder a ações em qualquer comarca do país. Também foi derrubada a obrigatoriedade que depósitos judiciais sejam feitos somente em bancos públicos. Os governos do Rio de Janeiro e do Distrito Federal questionaram no Supremo vários pontos do Código de Processo Civil que tratam do foro de ações de execução fiscal. O voto do ministro Dias Toffoli, relator do caso, foi seguido por unanimidade quanto à maioria dos dispositivos questionados. Já em relação à fixação de competência do domicílio do autor nas ações contra os estados e o DF e do executado nas execuções fiscais ajuizadas pelos entes públicos, prevaleceu o voto parcialmente divergente do ministro Luiz Roberto Barroso, no sentido de restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas, inseridas nos limites territoriais do Estado ou do DF, que figure como réu. Também foi derrubada a obrigatoriedade de que os depósitos judiciais e de requisições de pequeno valor sejam feitos somente em bancos públicos. O ministro Dias Toffoli observou que não há justificativa para essa exclusividade. O ministro Luiz Roberto Barroso alertou que se constata uma possibilidade sistematicamente indesejada de escolha de foro, em detrimento da segurança jurídica e da eficiência da prestação jurisdicional, elementos que inspiram o fortalecimento do sistema de precedentes. Justificou que, enquanto a União e suas autarquias possuem representação em todo o território nacional, as Procuradorias Gerais dos Estados, do DF e dos municípios não atuam por todo o país. O relator citou resolução do Conselho Nacional de Justiça nesse sentido e jurisprudência do Supremo de que os depósitos judiciais não são recursos públicos e não estão à disposição do Estado. São, na verdade, recursos pertencentes aos jurisdicionados. No próximo bloco, TSE caça mandatos de prefeito e vice de Brusque, em Santa Catarina. Voltamos em instantes.
O Tribunal Superior Eleitoral cassou hoje os mandatos do prefeito e do vice-prefeito de Brusque, em Santa Catarina, por abuso de poder econômico nas eleições de 2020. Eles também se tornaram inelegíveis, assim como o empresário Luciano Hang, dono das lojas Avan. As informações com Viviane Novaes. O prefeito José Arivec, o vice Gilmar Derner e o empresário Luciano Hang foram acusados de abuso de poder econômico nas eleições de 2020 por 5 partidos políticos. As legendas afirmaram que Hang teria feito uma divulgação em massa de vídeos no Instagram a favor da candidatura de José Ari Gilmar à prefeitura. Estas imagens estão no voto do ministro Alexandre de Moraes, do TSE. Os vídeos foram gravados dentro das lojas do empresário e contaram com a entrevista de funcionários e fornecedores. A logomarca e bens da empresa Avan também foram usados a favor dos políticos. A maioria dos ministros do TSE seguiu o entendimento de Moraes de que houve uma transgressão à jurisprudência do tribunal com o uso da estrutura das lojas na campanha eleitoral. Não foi um fato ou outro fato isolado, uma sequência de fatos, uma verdadeira campanha paralela feita pelo empresário da maior empresa e mais conhecida empresa da cidade em favor ou a favor de um dos candidatos. Não tenho nenhuma dúvida que houve quebra na isonomia, houve abuso do poder econômico, claramente além, como disse, de imagens claras de assédio eleitoral aos seus funcionários e aos seus fornecedores. O prefeito e o vice de Brusque foram cassados pelo TSE por 5-2. Eles também se tornaram inelegíveis até 2028, assim como o empresário Luciano Hang. Com a cassação dos políticos, a cidade terá uma nova eleição. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a investigação sobre o governador do Rio de Janeiro, envolvendo a compra de respiradores, fica no STJ. As informações com a repórter Jéssica Castro. O processo apura suposta compra superfaturada de respiradores artificiais e outros equipamentos médicos durante a pandemia da Covid-19 em 2020, quando Cláudio Castro era vice-governador do Rio de Janeiro. Por 8-4, na análise de questão de ordem, a Corte Especial do STJ decidiu que a investigação sobre Castro, atual governador do Rio de Janeiro, continuará no tribunal. Anteriormente, o relator da ação, ministro Benedito Gonçalves, em decisão monocrática, havia determinado a remessa do processo à primeira instância da Justiça Federal no Rio de Janeiro, em razão da perda de foro do ex-governador Wilson Witzel. A decisão motivou o recurso da defesa de Castro. O ministro Benedito Gonçalves votou para que o processo fosse enviado ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, devido à presença entre os investigados do deputado estadual André Ceciliano, o qual tem foro por prerrogativa de função naquela corte, na hipótese de crimes federais. Mas prevaleceu na Corte Especial o entendimento do ministro Luiz Felipe Salomão, que reconheceu a competência do STJ para processar e julgar o caso, pois os fatos teriam ocorrido durante a mesma gestão, uma vez que Cláudio Castro foi empossado governador depois do impeachment de Wilson Witzel. Agora o recado para você, eleitor. A Justiça Eleitoral liberou novos serviços no aplicativo e-Título. O repórter Guilherme Glória conta pra gente quais são. Tem gente que acha que o e-Título é apenas uma versão virtual do título de eleitor, mas não é só isso. O aplicativo da Justiça Eleitoral oferece várias facilidades e com as novas funções ficou ainda melhor. Tem mais segurança com reconhecimento facial, mais praticidade para pagar multas eleitorais via Pix e agora também dá para salvar o título de eleitor em PDF para imprimir o documento. Quem trabalhou nas eleições também pode baixar a certidão de trabalhos eleitorais. Cada ano a gente faz evoluções do aplicativo. Trouxemos, em um tempo não muito distante, a possibilidade da pessoa justificar o voto direto pelo aplicativo. De novo, sempre com essa intenção de que a pessoa não precise gastar para realizar um serviço eleitoral, que ela não precisa se deslocar para ter um atendimento num local físico. Então, que ela justifique o voto a partir do próprio aplicativo, que ela consiga certidões de que precisa a partir do próprio aplicativo, pague a sua multa, caso ela tenha que pagar uma multa por ausência, por exemplo, a partir do e-Título, e principalmente, se ela tiver que fazer uma segunda via do título de eleitor, que ela faça baixando o aplicativo e com ele também, caso ele tenha foto,
a pessoa pode também se apresentar na sessão eleitoral para votar. Para ter acesso a todos esses serviços, é só baixar o app e preencher os dados. O e-título é gratuito e está disponível para Android e iOS. O Ministério Público Federal abriu inquérito para apurar um caso de racismo religioso pela empresa Uber em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. As informações com o repórter Pedro Canguçu. Um motorista de aplicativo se recusou a transportar uma família que vestia trajes litúrgicos do candomblé no último fim de semana em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. De acordo com o MPF, a liberdade de consciência e de crença é elemento fundamental não apenas da liberdade religiosa, mas do princípio da dignidade humana, garantidos pela Constituição Federal. O documento do Ministério Público pede que a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância informe sobre a possibilidade da instauração de um inquérito policial para ajudar na apuração dos fatos. O MPF deu prazo de 10 dias para que a empresa Uber informe sobre a situação e as medidas que serão adotadas para impedir que usuários e motoristas pratiquem racismo religioso. A seguir, a gente fala sobre a campanha nacional da Defensoria Pública pela Inclusão. Voltamos já. O Tribunal Superior do Trabalho realizou sessão solene em homenagem aos 80 anos da consolidação das leis do trabalho. O evento contou com a presença de autoridades dos 3 poderes e do Ministério Público. A reportagem de Rafael Oliveira. Há 80 anos era criada a Consolidação das Leis do Trabalho, uma legislação que mudou os paradigmas das relações de trabalho no Brasil, estabelecendo direitos e deveres a empregados e empregadores. O marco histórico foi comemorado em sessão solene celebrada no Tribunal Superior do Trabalho. O presidente da Corte e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correia, ressaltou a importância da CLT na garantia e defesa dos direitos dos trabalhadores e na segurança jurídica às empresas. A CLT foi o documento que inaugurou a era da cidadania e da dignidade no âmbito das relações de trabalho do Brasil. Um documento inovador para a época e que veio sendo atualizado ao longo do tempo pela atuação do Poder Legislativo, mas muito também por influência da força das lutas sociais, as reivindicações dos sindicatos, os movimentos sociais, que trouxeram grandes aperfeiçoamentos a nossa consolidação. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, que por 35 anos atuou como magistrada na Justiça do Trabalho, esteve presente na cerimônia. Para ela, a CLT é o maior e mais importante instrumento normativo para a garantia de direitos trabalhistas. A CLT ela é um monumento ímpar que beneficia o mundo do trabalho e se mostrou de uma enorme resiliência nesses 80 anos da sua existência. A contribuição que ela traz para o mundo do trabalho, para as relações individuais e coletivas de trabalho, sem dúvida alguma, é de extrema relevância. E ela merece ser saudada, reverenciada e parabenizada nesse seu aniversário de 80 anos. A CLT foi criada pelo Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943 e sancionada pelo então presidente da República, Getúlio Vargas. Ela é composta por 8 capítulos e cerca de 900 artigos. Foi ela que definiu direitos e deveres relacionados à duração de jornada, salário mínimo, férias e segurança e medicina do trabalho, por exemplo. Ao longo de 8 décadas, passou por atualizações, a mais recente em 2017 com a reforma trabalhista. De acordo com o diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ministro do TST, Maurício Godinho Delgado, a CLT exerce o papel fundamental de garantir direitos, evitar abusos e dar mais dignidade ao trabalhador. A CLT é efetivamente o código econômico e social e institucional do cidadão brasileiro.
O Procurador-Geral do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira, salientou que a CLT ajudou a combater as várias formas de exploração trabalhista, bastante frequentes no século passado. Para ele, o dispositivo estabeleceu instrumentos para a atuação da Justiça do Trabalho e do Ministério Público. Leis esparsas foram juntadas, facilitando a sua aplicação, o seu conhecimento pela sociedade. Nesses 80 anos, é evidente que houve alteração, mais de 60% ela foi alterada, mas ela é necessária. O ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, participou do evento e também enalteceu a criação da CLT. A CLT foi e é um dos pilares do verdadeiro desenvolvimento, em que não se dá apenas crescimento econômico ou investimentos privados, mas, sobretudo, junto com isso, justiça social. A Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos lançou hoje, em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, a campanha nacional Defensoria Pública em Ação pela Inclusão. A iniciativa é para dar visibilidade aos direitos das pessoas com deficiência. Repórter Evelyn Araújo acompanhou o lançamento. A campanha nacional é para reforçar a atuação da Defensoria na garantia de direitos das pessoas com deficiência. Outra frente, segundo a presidente da ANADEP, a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, Rivana Ricarte, é intensificar a divulgação dos direitos à acessibilidade e inclusão. Informar as pessoas com deficiência, através dos mecanismos necessários e próprios, dos direitos que elas têm. De quando têm esses direitos violados, elas têm uma instituição que elas devem buscar para que trabalhe e lute, pela preservação desse direito. Dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que no Brasil, mais de 17 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência. E, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, a Defensoria Pública é uma das instituições que podem tomar medidas de garantia dos direitos desses cidadãos. Atualmente, 7 estados contam com núcleos da Defensoria Pública especializados no atendimento a pessoas com deficiência. Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. As unidades são responsáveis por prestarem orientação jurídica e defesa em ações judiciais para quem é de baixa renda ou está em situação de vulnerabilidade. Em média, 10% dos quase 15 milhões de atendimentos realizados são voltados aos direitos das pessoas com deficiência. Os atendimentos buscam garantir uma vida independente com acesso à educação, saúde, moradia, trabalho, transporte e lazer. Para a secretária nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Ana Paula Feminella, é preciso que o assunto esteja sempre em destaque. Ainda precisamos conversar sobre deficiência, sobre essa perspectiva com toda a sociedade, com todos os gestores públicos, para que a gente sim promova a equidade de direitos, igualdade de oportunidades. As pessoas com deficiência têm muito a contribuir para o desenvolvimento social. A pauta da deficiência tem que ganhar o status de interesse geral da população, virar tema da mídia, não naquela perspectiva negativa só da violação de direitos. No dia 1º de janeiro, o rosto de Ivan Barão ficou conhecido em todo o país depois que ele subiu a rampa do Palácio do Planalto ao lado do presidente da República, representando as pessoas com deficiência. Ele reforça que não se pode pensar em políticas de inclusão sem representatividade. Não dá mais para criar políticas sobre nós sem nós. A gente quer estar junto, principalmente desde o início até a finalização. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã.